têm um. Oba, conseguiu. Hoje nós temos uma pessoa maravilhosa que vai falar para nós. E só uma musiquinha, né, Aninha? Andei falando de você, andei falando do que você fez em mim, e eles perguntaram como pode Deus amar assim. Andei falando de você, andei mostrando o que o amor fez em mim. E eles perguntaram que Deus é esse e onde ele mora. E eu falei que você mora aqui, que você mora em mim. Tá destruída, mas eu sou a tua casa. Eu falei que você me escolheu e decidiu morar. Eu só falei que é amor, só falei que é amor. Eu não mereci, foi tua graça que me salvou, que me escolheu. Eu te recebi, foi pela graça que agora eu sei, tua casa sou eu. Eu não consigo entender, tá tudo bem, pode morar, serei tua casa. Eu não consigo entender, tá tudo bem, pode morar, serei tua casa. Eu não consigo entender, tá tudo bem, pode morar, serei tua casa. Eu não consigo entender, tá tudo bem, pode morar, serei tua casa. Eu não mereci, foi tua graça que me salvou, que me escolheu. Eu te recebi, foi pela graça que agora eu sei, tua casa sou eu. E eu não consigo entender, tá tudo bem, pode morar, serei tua casa pra sempre, pra sempre, pra sempre, serei tua casa pra sempre,
casa é sua, pode entrar. Boa noite, gente! Sejam todos bem-vindos! Boa noite, Claudinha! Boa noite, Dani! Muito feliz com todo mundo que tá aqui hoje, gente. Tá todo mundo me ouvindo direitinho aí? Sim? Ah, ótimo! Então, olha, pra gente começar acalmando nossos corações para esse encontro, queria trazer uma música para vocês que fala um pouco assim de como que a gente consegue ser melhor a cada dia, né? Será que se a gente conseguir pensar mais como Deus, se a gente conseguir pensar em ter um coração mais puro, em querer se aproximar cada dia mais, a gente consegue essa graça? Então, vou cantar uma música que eu acho que fala muito sobre isso. Sinto um olhar, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrará de bom, mas um desejo tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração. Será que a gente está conseguindo pensar em cada atitude no nosso dia como se Deus estivesse do nosso lado? Como se Deus pudesse dar a mão para a gente e fazer a gente ir cada dia melhor, 1% melhor a cada dia? Você realmente tem esse desejo que ele transforme o seu coração? Pede para ele. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, um coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, um coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Boa noite, que saudade dessa voz, meu Deus, que saudade desses comentários. Aninha, você faz muita falta. Concordo, Dani. Meu Deus do céu! Misericórdia! Maluzinha tá aí hoje? Ah, Boa noite. Eu queria que agora você sentasse em uma posição confortável, que vocês fechassem os olhos, colocassem a mão no coração, esquecesse tudo o que aconteceu hoje no seu dia, na sua casa, no seu trabalho, porque agora você vai esvaziar sua mente e vai ser você e Deus. Agora respira fundo, inspirando coisas boas, amor, alegria, paz. E solta tudo de ruim que tá dentro do seu coração, que não agrada a Deus. Todo rancor, raiva, tristeza. Mais uma vez inspira coisa boa, alegria, amizade, perdão. E solta tudo de ruim que tá fazendo você ser uma pessoa que desvia do caminho de Deus. Tudo de ruim que te faça uma pessoa má.
tudo que está impedindo o Senhor de fazer morada no teu coração. Mais uma vez, inspira coisa boa, inspira a unção do Espírito Santo, harmonia. E solta tudo de ruim que tá lá dentro do seu coração, que tá te deixando triste, chateado. Hoje eu peço, Senhor, que esse encontro seja abençoado, que tudo que Ele quer nos dizer, Ele coloque na boca de cada pessoa que vai falar aqui hoje, que o Espírito Santo seja revelado no meio de nós. Como ser 1% melhor a cada dia na presença de Deus. A cada dia, nós temos várias oportunidades de sermos pessoas melhores. E a cada dia, Deus está disposto a nos perdoar para recomeçarmos. Deus também, a cada dia, vai nos dando oportunidade de ajudar as pessoas. Ajudar pode ser uma pessoa que está precisando de conversar com alguém, pode ser uma pessoa que está triste, passando por alguma dificuldade, ou pode ser até um abraço que você dá nessa pessoa. E Ele nos traz essas oportunidades para que possamos ser pessoas melhores e mais solidárias. Hoje, nessa noite, peçamos a Deus que Ele nos ajude a passarmos por todas as provações e saber identificar as oportunidades para sermos pessoas melhores e saber identificar tudo aquilo que Ele vem nos dizendo e nos mostrando a cada dia. Amém? Aninha, apresenta o grupo, fala o nome, para o Bruno entender, depois ele se apresenta. Seja muito bem-vindo, Bruno, quem tá aí pela primeira vez também, né? A gente fez esse grupo, o Encontro da Paz, assim, na pandemia, na época que a gente ainda não conseguia estar junto, né? E aí a gente fez esse grupo online e acabou que até hoje esse grupo vem ajudando muitas pessoas, né? Então, sempre tá aqui eu, a Claudinha, a Dani, a Maluzinha, a Rafa, para estar sempre junto com vocês e fazendo a semana sempre melhor, né? Começar aí com o pé direito, na presença de Deus, sempre com um tema e um convidado super especial. Então, para isso, hoje eu vou chamar o Bruno para poder falar um pouquinho para a gente. Seja bem-vindo, Bruno. Eu já estou encantado aí com o grupo, com todos vocês. A grande maioria aqui público feminino, né? Então, todos vocês, vou usar mais o pronome feminino, mas sinta-se aí que eu estou vendo aqui Vitor e outros que eu talvez não estiver vendo, acolhidos, né? Mas pela grande maioria, eu vou usar na maioria das vezes aí o pronome feminino. Que façamos uma excelente noite. Eu costumo dizer, quando eu vou cumprimentar alguém, ao invés de falar assim, algo que a gente talvez aprendeu, uma ótima noite, uma boa noite, eu gosto de usar o façamos uma excelente noite. E quando a gente usa a primeira pessoa, né, do plural, o nós, a gente traz para a nossa responsabilidade a gente fazer daquele momento, deste encontro, de uma noite, de uma reunião, de qualquer outra coisa, né, a nossa responsabilidade de fazer ela. Então, que passamos uma excelente noite. Receba aí minha gratidão no coração. Obrigado, né, pelo convite. E assim, antes de até de agradecer, parabéns a vocês todas aí que estão nesse movimento, porque é um movimento de apoio, né, um movimento de compartilhar, e isso é maravilhoso. O que eu separei hoje? Uma conversa bem rápida, né, sobre esse jargão que eu utilizo há muitos anos, há mais de 25 anos, que é 1% ao dia. 1% ao dia, para mim, sempre significou, antes do que tudo, possibilidade. Eu acho que pela metáfora, pelo símbolo 1%, a gente tende a achar que é pequeno, né? Quando a gente fala 1%, a gente acha que é pequeno. E aquilo que é pequeno, talvez é possível, está mais próximo da gente. Eu me lembro que quando eu comecei a querer ler mais livros, alguns anos atrás, eu coloquei para mim uma meta de ler uma página por dia. E
E se a página tivesse metade só do livro escrita, era aquela página. Se a página tivesse uma figura, eu falava, ó, pode ter a figura, pode ser o que for, é uma página. Vou cumprir meu compromisso. E com o tempo você vai percebendo que dá para você fazer um pouquinho a mais, desde que você comece, às vezes, pequeno. Só que esse pequeno ele pode representar para alguém, sua, uma grandiosidade muito maior do que você considera. O que você considera 1%, para alguém pode ser 50%, para alguém pode ser 200%. A questão é a gente estar em contato, a gente conseguir manter essa constância, né, conseguir manter essa rotina. Eu sou Bruno Adriano, sou formado em filosofia e administração, são minhas formações acadêmicas. Hoje eu atuo como palestrante, treinador comportamental. Eu trabalho com treinamentos voltados para neurociência, para a parte de comportamento, de motivação. Tenho uma empresa, né, onde eu dou palestras e treinamentos e sou sócio de uma empresa que forma treinadores em São Paulo. Sou apaixonado pelos movimentos, né, da igreja, sou palestrante do EJC, do São Judas, da Cidade Nova, de outros movimentos que me convidam, e sou também do SCC, do Encontro de Casais, então estou sempre dentro dos movimentos. A minha relação com a Ana, ela não é só da igreja, mas é do CrossFit também, estou sentindo falta dela lá no CrossFit, mas a gente já se encontrou algumas vezes no CrossFit. Então é um prazer estar aqui com vocês. Para a gente poder falar de 1%, eu separei uns slides. Eu posso compartilhar, pessoal? Sim. Separei só alguns, de forma bem rápida mesmo. Eu não sei se eu tenho autorização. Eu acho que eu vou parar de ver vocês quando eu compartilho. Me fala se vocês estão vendo uma frase do Portela. Olha o áudio. Tá carregando. Acho que travou sua tela. Tenta parar de compartilhar e tentar de novo e colocar só a tela, só o que você vai compartilhar mesmo. Deixa eu ver. Acho que Ou se você estiver compartilhando, você não vai... Ah, isso, agora sim. está aparecendo? Agora a gente está vendo. Sim. Quando eu falo de 1%, a gente está falando assim, 1% a mais, né, de contato, de presença de Deus, eu me lembro muito dessa frase do Cortella, que é um filósofo famoso hoje, que tem algumas frases que dá para a gente refletir bem. É fazer o nosso melhor, né, na condição que a gente tem. Enquanto a gente não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Tem uma música, né, que aquela passagem da música que é te dou o meu nada. É tudo que eu tenho, te dou o meu nada. Então, talvez o nosso nada, talvez o nosso 1%, talvez o nosso é o melhor que a gente tem, naquele momento. Até que a gente tenha melhores condições para fazer melhor ainda. E por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes a gente se economiza pensando que é pouco. A gente se economiza em ajudar um próximo, criando uma desculpa que talvez não é o nosso melhor. Quantas vezes talvez a gente espera o momento perfeito, situação melhor, estar melhor, mas será que Deus, será que a próxima pessoa, ela deseja essa perfeição nossa? Ela deseja esse todo nosso? Ou talvez esse 1%, esse pequeno passo, essa pequena contribuição pode se fazer naquele momento, pode ser o seu melhor, na condição que você tem, até talvez você ter condição melhor para fazer melhor ainda. Por trabalhar com comportamento, trabalhar com filosofia, eu gosto muito da origem, eu gosto muito de estudar as palavras da nossa língua portuguesa. Desculpa tem um prefixo, até separei aí, o des é um prefixo que tira, né, muitas vezes algo da palavra. Então, desculpa que às vezes a gente dá, ela tira a nossa culpa.
Então, quando a gente dá uma desculpa de que eu não estou pronto, eu não estou preparado, eu não tenho tempo, quando às vezes a gente pede tanta coisa na nossa vida, eu queria ajudar mais a igreja, eu queria ser mais voluntário, mas aí quando aparece uma oportunidade, às vezes a gente fala, mas não é bem o que eu queria, eu não estou pronto, eu não dou conta. A gente acaba dando uma desculpa, a gente faz isso muitas vezes para tirar a nossa culpa, para a gente poder aliviar. E qual que é o problema da desculpa? É a gente, às vezes, encontrar uma confirmação de que a gente está certo. E a gente ter uma lealdade a isso. Eu costumo dizer que a gente, às vezes, só precisa de uma opinião para falar que a gente está certo para poder ser leal àquilo. É como se eu falasse assim, mas eu não dou conta de ajudar, eu não dou conta de ajudar mais ao próximo. E no movimento que eu faço, eu realmente, às vezes, não recebo o melhor feedback, e aí eu falo, tá vendo? Eu estava certo, eu não deveria ter ajudado. E aí a gente fica muito apegado, fica muito leal a isso. E acaba fazendo o quê? Se economizando. É por isso que eu gosto de dizer, de não se economize. Não se economize com esse 1%, não se economize para você poder dar o melhor. Tem um livro que eu recomendo, que está aí na tela. Está aparecendo, gente, aí o slide, quando eu estou trocando? Vocês me ajudam? Sim, está aparecendo. Tem um livro que se chama Hábitos Atômicos, que trabalha sobre exatamente esse tema, tem muito a ver com esse 1%, né? São pequenas mudanças, resultados impressionantes. E ele fala muito, tem até uma seta aí, da nossa identidade. Muitas pessoas, às vezes, elas querem mudar algo na vida, mudar um comportamento, mudar uma atitude, pensando no resultado, pensando lá na frente no que vai ganhar. Outras, às vezes, pensam no processo, mas o mais forte quando a gente fala de mudança, de uma nova postura, de uma nova atitude, é a gente mudar a nossa identidade. Identidade tem a ver com o que a gente acredita. Porque se eu acredito que esse 1% de mais contato com Deus, se eu acredito que esse 1% de mais ajuda, de mais servir, de mais ajudar ao próximo, de mais ajudar a igreja, ele vai fazer diferença, eu começo a fazer isso com muito mais qualidade. Quando a gente fala do nível da identidade, a gente está falando das crenças, daquela visão que a gente tem do mundo, dos nossos julgamentos. E isso tem muito a ver com o que a gente é. A todo momento a gente tem uma escolha. Fortalecer essa identidade de quem a gente deseja se tornar ou dividir isso. A gente chama de dissipar a energia. O que é dividir energia? Cada dia você pensa uma coisa. Às vezes você está numa mentalidade muito frágil. Chega um amigo ou uma amiga, te leva para um lado. Aí outra pessoa, ou um seguidor, alguém que é uma autoridade, uma celebridade, fala alguma coisa, você começa a pensar. E aí você fica, igual eles chamam, igual uma barata tonta, você fica, às vezes, sem identidade. Quando você não assume a sua identidade, poxa, eu sou realmente um membro da igreja, poxa, eu sou realmente parte desse círculo, né, de oração, desse grupo de oração, eu faço parte realmente desse movimento. Quando você não assume isso, você vai dividindo a sua energia e acaba que você talvez não tenha o comportamento, não tenha os resultados que você tanto deseja. Olha a origem da palavra identidade. A origem da palavra identidade vem de essênticas, que significa ser, e identidem, que significa repetidamente. Então, a sua e a minha identidade, literalmente, são aquilo que nós somos e nós repetimos. É o que eu chamo de 1% ao dia. Aquilo que a gente faz dia a dia. Aquelas atitudes que nós temos. Aquela proximidade que a gente tem com Deus. Aquela constância que a gente tem. Talvez vocês, eu imagino, já ficaram algum tempo sem estar próximos de Deus. E a gente sabe o quanto isso reflete nos nossos comportamentos. A gente fica muitas vezes mais sensível por fazer alguma coisa errada, por pensar alguma coisa que não tem
não tem a ver com a gente, por ter determinados comportamentos que não são legais. E quando a gente está próximo, isso também faz muita diferença. E a gente está falando de 1% ao dia. Vou conferir de novo, porque eu não estou vendo a tela de vocês. Estão me vendo? Sim, Né? Quando a gente fala de melhoria contínua, desse 1% ao dia, de estar mais próximo, né, de Deus, eu fico pensando sempre na história da metáfora do bambu chinês. O bambu chinês é uma planta, né? Adivinha de onde? De onde? Da China. E essa planta, olha que interessante que ela acontece. Ela, depois de plantada, ela chega a ficar 5 anos sem crescer nem 50 centímetros acima do solo. Então, você imagina um agricultor, imagina aquela pessoa, né, que plantou, e ela está com o objetivo de que aquilo, ela veja, né, nasça do solo. E durante 5 anos não cresce nem 50 centímetros. Mas depois de 5 anos e meio, ela chega a atingir até 30 metros de altura. De uma vez. Vai crescendo a cada dia. Sabe por quê? Porque ela estava crescendo abaixo do solo, de forma invisível. Ela estava fortalecendo as suas raízes. Assim como o nosso 1% ao dia também. Muitas coisas, às vezes, não são vistas por nós. Mas nós estamos criando os nossos valores. Hoje nós somos estimulados pelo celular, somos estimulados por rede social, a poder ter recompensas rápidas. É por isso que cresce tanto o TikTok, YouTube, Reels do Instagram, porque a cada passagem de dedo, a cada rolada, a gente está vendo um novo vídeo, um vídeo que traz uma piada, algo bonitinho, algo engraçado, e a gente vai vendo 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, às vezes perdendo um pouco de tempo, a gente às vezes não trazendo um determinado valor, e a gente às vezes não valoriza esse processo assim como o bambu, que talvez não é visto, que talvez não é reconhecido por nós, mas que está criando uma força, está criando um valor, está criando uma raiz, está criando pilares para que a gente possa crescer. Crescer como o quê? Cristãos. Crescer como pessoas boas e positivas numa comunidade. Crescer como familiares bons. Crescer como profissionais, amigos bons. E isso depende muito do quê? Do nosso trabalho. Essa fórmula, S é igual a T, R é igual a S, eu penso muito nela quando eu penso no 1% ao dia. Às vezes o nosso sacrifício, a nossa dedicação, o estar aqui essa hora da noite é temporário, mas a recompensa que a gente vai ter é para sempre. E por isso que muitas vezes algumas pessoas desprezam essas pequenas realizações. Porque às vezes os resultados não aparecem no momento. Às vezes não aparece na hora. E a gente despreza isso. A gente esquece disso. Um exemplo que eu dou bom são 2 exemplos. Se um avião ele estiver saindo de São Paulo com destino a Salvador e ele mudar 1 grau para a direita, o trajeto dele, o plano de voo, ele para em Sergipe. Olha, 1 grau. Se você pegar um cubo de gelo e colocar numa mesa, num ambiente que a temperatura tiver 25 graus, ele não derrete na hora. 25, hein? E se você for subindo de grau em grau, 26, 27, 28, ele não derrete. 29, 30, quando ele chega em 31 que ele começa a derreter. Então esse 1 grau que ele foi subindo, você talvez não viu o resultado. Mas você pode ter certeza que Deus está vendo. Esse 1 grau, esse movimento, essa ação, esse passo que talvez você esteja fazendo na sua vida profissional, na sua saúde, no seu relacionamento, na sua vida pessoal, talvez está difícil, você reflete, nossa, está tão difícil, mas você pode ter certeza que isso estão sendo criadas essas raízes.
Porque os resultados mais poderosos, eles são tardios. E às vezes a gente não consegue ver o resultado, uma pequena mudança. Por quê? Porque assim como o bambu chinês, só cresceu 50 centímetros. Às vezes você não teve aquele resultado de prontidão, aquela recompensa na hora, e você fica pensando, poxa, será que está valendo a pena? Será que eu não vou ser recompensado? Será que o resultado nunca vai vir? A gente quer recompensa na hora, mas a gente não quer fazer o que precisa ser feito. O Padre Pedro, lá da Santa Luzia, ele era muito amigo, né, do meu pai. E o meu pai faleceu há 7 anos atrás, e o Padre Pedro foi fazer aquelas palavras, né, que faz no velório. E o Padre Pedro disse, até pelo jeitão dele, às vezes, de descontrair, de trazer, né, de quebrar um pouco o estado, ele, no meio do velório, ele perguntou assim, quem quer ir para o céu quando morrer? Aí todo mundo levantou a mão. Quem quer ir agora? Então ninguém levantou a mão. Por quê? Porque às vezes a gente quer recompensa, mas a gente não quer fazer o que é necessário para receber aquela recompensa. Num tom de brincadeira, mas pensando exatamente, a gente às vezes quer um milagre. Mas será que a gente está sendo um milagre? Às vezes a gente quer estar mais próximo de Deus, mas será que a gente está dando esse 1%, esse pequeno passo, esse pequeno avanço para poder estar mais próximo de Deus? É isso que eu convido a gente a refletir. Não só vocês, nós, porque nós fazemos isso. A refletir que nós somos, dia a dia, nós plantamos uma semente e a gente pode regar, a gente pode cuidar, para a gente poder colher os frutos. E a gente tem que lembrar também, aquela árvore que dá fruto é aquela árvore que toma pedrada. A árvore seca não toma pedrada, porque ela não pode dar nada. Então, muitas vezes, quando você estiver no momento de dar fruto, pode ter certeza. Você vai ser atacado, as pessoas vão talvez te questionar, vão falar que você, para que você está essa hora no ciclo? Para que você se doa tanto? Para que você estuda tanto? Por quê? Porque a árvore que dá fruto, que pode ajudar, é aquela que é mais questionada, mais tentada, né? Quantas vezes Jesus foi tentado no seu dia a dia? E para a gente poder fechar, isso me faz também lembrar de uma metáfora de uma lagarta que estava num casulo, repara que ela já tinha virado uma borboleta. E ela estava numa árvore, assim como nessa imagem, e no pé dessa árvore tinha um jovem, vendo aquela imagem, vendo aquela cena, da borboleta tentando sair, se esforçando para sair do casulo. E o jovem, vendo aquele esforço da borboleta, ele ficou meio que com dó daquela borboleta e falou, eu vou ajudar. E aí fez um corte no casulo, ajudando a borboleta a sair daquele casulo. Quando a borboleta ela saiu do casulo, ela saiu fraca. Ela não saiu voando com todo aquele, né, aquela pomposidade, aquela beleza que a gente vê nas borboletas. Ela saiu voando baixo, ela ficou rastejando. E ele não entendeu por quê, porque ele tinha ajudado a borboleta a sair, mas por que ela não saiu forte? Sabe por quê? Porque esse esforço que a borboleta faz para sair do casulo, por ela, esse esforço libera um fluido nas asas dela. E esse fluido é o que fortalece o corpo, é o que fortalece as asas dela para ela poder voar. É o mesmo esforço, se a gente fizer uma associação, ao nosso esforço de estar próximo de Deus. Ao nosso esforço de estar mais próximo da palavra, de seguir os mandamentos, de seguir a palavra de Deus, de fazer o bem, de ir a uma missa, de ir ao movimento. Esse esforço de 1% ao dia que cria na gente força para a gente poder voar.
voar na nossa vida profissional, voar na nossa vida financeira, voar na nossa vida de relacionamento, voar no nosso dia a dia. Então, pensando em santidade, quem deseja ser santo não pode negar a travessia. Quem deseja estar mais próximo de Deus, 1% ao dia, não deve, quando eu falo negar a travessia, não deve negar aquilo que precisa ser feito. Espero nessas palavras hoje, nessas reflexões, ter ajudado vocês, né, nesse grupo de oração, a refletir, a pensar que esse 1%, como eu disse no início, para você pode ser pouco. Mas para Deus, para a pessoa que está do seu lado, para uma pessoa que vai receber a sua ajuda, pode ter certeza que é muito. Gratidão, Ana, gratidão a todos que estão aí, e que a gente possa ser melhores seres humanos 1% ao dia. Que lindo, Bruno. Muito obrigada. No meio dessa palestra, você falou de uma música que eu gosto muito e que fala, né, dessa questão de como a gente é pequeno, né, em meio à grandeza de Deus, mas que a gente procura Ele cada vez mais, não porque a gente merece, porque Deus sabe cada caminho que a gente fez, mas porque a gente é pequeno, a gente entrega o nosso nada e a gente pede para que Deus fique mais perto da gente cada dia, para que a gente consiga exalar a essência dele. Vim até aqui, derramar o meu passado em ti, vim banhar os pés que andaram por aí, sem carinho receber. Hoje estou aqui, não porque mereço, eu sei, pois tu sabes por onde eu andei, conheces bem o meu perfume. Mas tu sabes também que meu choro é sincero, porém não tenho nada a oferecer ao meu Senhor. Te dou a minha vida, é tudo que tenho. Recebe o meu nada, é paz, amor, habitas em mim. Me pega em teu colo, me acalma em teu peito. Sou teu sol eleito e a minha essência é exalar teu cheiro. Agora eu queria deixar aberto para, se alguém tiver algum comentário, alguém quiser falar um pouquinho, pode levantar a mão, ou então só abrir o microfone. A Cristina está com a mão levantada. Pode falar, Cristina. Vitor também está com a mão levantada. Quer falar, Vitor? Assim, eu lembrei com esse 1%, que eu lembro que eu comprei esse livro lá no Encontro Jovem, que eu, e como eu vi que o cara que estava aparecendo, eu lembrei que o autor é que está dando palestra agora. Jornada, a jornada da fé e felicidade, 1% ao dia de evolução. É bacana, até que eu refleti umas coisas que que ele falou, ele conta um pouquinho a sua história,
no livro, assim, como fez 1%, e eu refleti a reflexão dele que às vezes o palito, essas coisas, como se estivesse auto-sabotando, usando seus problemas como desculpa em vez de resolver na hora. Foi coincidência muito pequena. O autor, assim, o autor deu uma palestra aqui no Encontro da Paz, que eu comprei o livro, o conto, gostei do livro dele, vai ser bom, simples, e é ótimo. Aí fala aí para nós, Bruno. Eu tenho um livro que se chama Jornada da Felicidade, 1% ao dia, isso mesmo, eu lembro de você. Depois a gente até encontrou numa comemoração do EJC, acho que no Marquinhos. E tá vendo aqui o Arthur também, beleza? Arthur, estamos conhecendo. E esse é um livro que eu escrevi exatamente para poder simbolizar que a jornada da felicidade é o nosso 1% ao dia, a gente reconhecer os nossos pequenos passos. A felicidade não está no final de algum lugar, não está no final de uma estrada, não está no final, ela está no nosso dia a dia. Quanto mais a gente pode reconhecer, né, a nossa vida, os pequenos avanços que nós temos, o próprio estar aqui, eu acho isso fantástico, sabe? Legal. Coincidência, Luiz, obrigado. Coincidência, né? Deus sempre sabe o lugar onde a gente coloca a gente, as pessoas que vão estar por perto. Eu acho que foi tudo de caso pensado mesmo. A Larissa falou aqui, ó, eu comecei o meu 1% há mais ou menos um ano, né, no grupo Glorify, toda manhã, é até um vício. E eu comecei isso há pouco tempo também, Larissa, e eu tô achando que tá fazendo tanta diferença na minha rotina, esse Glorify. Para quem não conhece, é um aplicativo, né? Todo dia tem um trechinho, assim, bíblico, e uma reflexão. Então, eu acho que isso faz total diferença. A gente fazer o nosso 1%, né? Não demora nem 5 minutinhos e é uma maneira da gente ficar mais próxima de Deus. Eu chego a ficar ansiosa quando não consigo ler o primeiro horário do dia. Mas é bom que a gente já tem esse 1%, né? E na hora que dá, a gente fica mais pertinho de Deus. Essa correria do dia a dia, né, Larissa? Gente, eu queria agradecer, então, a presença de todo mundo aqui hoje. Aninha, a gente compra esse livro do Bruno? Bruno, conta pra gente. Tem algum link que dá pra gente comprar o livro? Dá para comprar pela Amazon ou, se vocês quiserem, direto comigo. Aí pode passar meu contato no grupo, e aí, quem quiser, eu faço questão de enviar, entregar para vocês pessoalmente, fica melhor. Ótimo. Eu vou colocar, então, seu contato lá. Se alguém quiser chamar o Bruno. Então, para a gente terminar nosso encontro hoje, eu queria saber se alguém pode rezar um Pai Nosso. Lembrando desse 1% do nosso plano espiritual, 21 dias, do Salmo 138 ao 139. Lê o Salmo todos os dias. Eu tô mandando lá no grupo para lembrar, que faz toda a diferença, hein, pessoal? Vamos ser mais do que 1%. Com certeza, Dani. Então, vamos fazer uma oração para a gente terminar esse encontro hoje. Queria chamar o Bruno para rezar um Pai Nosso para a gente finalizar hoje, então. Vamos lá. Vamos à oração. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o nosso reino, seja feita a nossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas e são nossos pecados aqui nós temos a ajuda. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Tchauzinho, pessoal. Um beijo. E até a próxima semana. Fica com Deus. Boa semana, pessoal. Beijo, Boa obrigada. semana também. Deus abençoe poderosamente. Tchau, obrigada, Bruno.